Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, seu podcast semanal que vem toda terça-feira pra cá. Você pode acompanhar, você acompanha de tudo que melhor acontece na semana dos times paulistas e a gente vai fazer aquele resumão clássico pra você. Vamos começar falando do Palmeiras e da Libertadores, que ganhou bem no Brasileiro. São Paulo que é líder, apesar de perder o Clássico. Corinthians que não perde invencibilidade e dá um respiro no campeonato. E a gente fecha com o Santos, que também empatou na Libertadores e foi goleado pelo Flamengo. Que fase! Então, para não deixar também, para não perder o hábito, vou apresentar aqui meus comentaristas, o pessoal que analisa comigo, os que sabem tudo, né? Eu não sei nada, eles é que sabem. O Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Chegou os irmãos Albert Einstein do futebol, os caras da teoria da relatividade futebolística. Chegando aqui para mais uma rodada de goleada do Flamengo, do tabu bandido pelo Corinthians e também do Palmeiras, do Mr. Abel Ferreira, que mais uma vez fez uma vítima, que é o Bahia, BBMP, como sempre. E aí, Vitor, como é que você tá? Olá, pessoal, tudo bem? Luiz, Vinícius, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por vocês estarem nos ouvindo, meus queridas telespectadores. O que será que aconteceu com São Paulo? Corinthians mantendo o tabu. Santos poupando para Libertadores? Eu acho que o resultado não deu muito certo. Vamos analisar. Palmeiras, será que vai embalar de vez? Você confere nos próximos capítulos. Capítulos dos próximos episódios. Não, zoeira, a gente vai tratar tudo aqui mesmo, não se preocupe. Então, antes só de a gente começar, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente. Siga a gente nas redes sociais, vale muito isso também. Nos siga nos mais diversos agregadores de podcast que a gente está no mais diversos, tem alguns nas descrições, tem outros também que você pode nos ouvir. E vamos começar essa bagaça aqui falando do Palmeiras. Tanto o Emerson como o Luan têm vindo a jogar ali e têm cumprido muito bem. Sabemos que não é a posição deles, que de vez em quando é normal não façam sempre tudo bem, nem quem joga lá muitas vezes faz tudo bem. Ainda faltam cerca de 25 jogos até acabar, falta muita coisa e temos esses atletas de fora que têm trabalhado para recuperar, têm trabalhado muito bem também. Tem estado com o grupo sempre possível, mas ao nível da próxima época ainda temos muito que trabalhar nesta época. Você já escutou aqui a entrevista coletiva. O Palmeiras a gente vai tratar agora, vamos começar falando da Libertadores. Vou pedir para que o Vitor ele comente como foi um pouco o jogo da Libertadores e também do Bahia, também que ganhou bem. O que você pode trazer, Vitor, de positivo dessa semana do Palmeiras, que não perdeu, empatou e venceu pelo Brasileiro e pela Libertadores? Pois é, Luiz, foi uma semana com bons resultados, diga-se de passagem, do Palmeiras. Começando pela Libertadores, foi 1-1, jogo contra o Libertad, lá nos defensores del Chaco, falei direito. Analisando esse jogo, foi um Palmeiras diferente. Na minha visão, o Palmeiras nesse jogo ele se sentiu bastante a parte física, não conseguiu fazer um jogo brilhante, foi mais um jogo pro gasto para conseguir pelo menos um empate. Uma vitória seria maravilhoso para as pretensões na Libertadores. Ele abriu o placar com o Gustavo Gomes, fazendo aquela lei do ex em cima do ex-clube dele, o Libertad. E depois disso, o Palmeiras foi perdendo as forças ao decorrer da partida. E foi dando mais campo para o Libertad chegar ao ataque. E, não sei se eu posso dizer que foi uma falha do Everton, foi lá e empatou o jogo. No final das contas, foi um bom resultado para o Palmeiras, se tratando do jogo ser fora de casa e decidindo o jogo no Allianz Parque. Em termos de rendimento,
deixou muito a desejar. Falando agora do Bahia, esse jogo que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez aquilo que a gente sempre vem conversando, ele vem resolvendo as partidas no primeiro tempo e utiliza o segundo tempo para dar aquela mesclada no time de olho na Libertadores. Foi isso que ele fez, com gol de William, Bigode, o Rafael Veiga de pênalti e gol do Rony. Hashtag nunca critiquei torcedor palmeirense. O Bahia começou o jogo bem contra o Palmeiras. O Everton teve bastante trabalho, mas o Palmeiras foi mais eficiente. Colocou em prática os seus melhores jogadores do que os nomes que eu já citei anteriormente. E o Bahia assustou. O Everton trabalhou bastante, foi até um dos destaques da partida. Segundo tempo, o Palmeiras mais administrou a vantagem. E o Bahia não teve muito, como eu posso dizer, fôlego. Estava mais entregue na partida. E o Palmeiras, ele trocou alguns jogadores de olho na partida da Libertadores, o jogo de volta. E foi basicamente o resumo do Palmeiras na semana. Não, excelente, muito bom. Deu para entender bem como é que foi a semana. Mas eu tava com a dúvida, que por isso que eu até quero lançar aqui no programa, se o Palmeiras finalmente está mostrando elenco, né? Porque todo mundo dizia que o Palmeiras, desde que a Crefisa assumiu, tinha 2, 3 times no elenco, mas nunca se mostrou assim, porque chegou a ganhar alguns títulos, mas talvez tenha ganho só uma Copa do Brasil e um brasileiro de uma vez. Acho que eu não me recordo agora de o Palmeiras ter conquistado 2 títulos no mesmo ano. Teve? Não, então, será que agora finalmente o Palmeiras está mostrando que tem elenco? Porque com o Abel são 16 jogos e 12 vitórias. Pode falar, Vini. O Palmeiras, depois da era da Crefisa, ganhou uma Copa do Brasil em 2015, ganhou um brasileiro em 2016 e e sem contar também que ganhou o Paulista nesse ano. Então, nunca chegou a conquistar 2 títulos numa mesma temporada para quem dizia ter um grande elenco e que era capaz de disputar tudo. Será que agora, com um treinador competente, e será que agora pode mostrar que tem elenco mesmo e pode conquistar um brasileiro, uma Libertadores ou até uma Copa do Brasil, já que o Palmeiras está nos 3 torneios ainda? No brasileiro, a disputa está bem acirrada. Por enquanto ainda não dá para afirmar. Mas se o Palmeiras continuar com essa crescente, podemos dizer que sim. Em relação da Libertadores, na questão de ter um bom elenco, o fato de ele ter caído numa chave que tenha adversários menos qualificados, eu posso dizer assim, ajuda bastante a gente poder afirmar essa afirmativa, essa pergunta que você acabou de me dizer, de me perguntar no quesito de um bom elenco, que é a questão da Covid. Ter que saber administrar como o Abel vem fazendo. Ele tem isso tudo, a questão do bom elenco, dá para disputar essas 3 competições, 3 ou 2 competições, até me confundi aqui. O Palmeiras tem que continuar seguindo. Como é que fala no filme do Mágico de Oz? Siga as trilhas dos tijolos amarelos. Isso! Pra chegar até as esmeraldas, o ouro, tudo. O Palmeiras tem que continuar nesse caminho. Depois de uma assimilação dessa, a gente já passa para os próximos jogos já. Ficou sem graça. Não, que isso. Vini, o Palmeiras agora enfrenta o Libertad em casa. Depois eu vou até aqui passar os placares. O Palmeiras, quem acertou aqui os placares aqui? Ninguém. Mentira, vou falar que não. Pra não falar que não, o Vitor acertou o jogo do Bahia. Ele colocou 3-0. Ele falou que foi 3-0. Ele falou que foi o primeiro jogo. Seria 2-1 pro Palmeiras, fora de casa. Só que ele acertou o placar do Bahia. Aí eu e o Vini... O Vini chegou até perto no jogo contra o Bahia. Foi 2-0. Eu que passei longe mesmo. Eu fui bem longe. Mas...
Vini, agora o Palmeiras aí nessa semana, o Libertad em casa e o Internacional, né? O Palmeiras Libertad em casa terça-feira às 9h30 e o Internacional no Beira-Rio no sábado, dia 19. E aí? É confronto duro, né? O Internacional vem mais em baixa, mas decisão na Libertadores, né? A Libertadores será a partida mais difícil do Palmeiras, porque pelo que mostrou no jogo contra o Libertad, foi um jogo extremamente truncado, foi um jogo extremamente difícil. O Palmeiras conseguiu um gol na bola parada, no escanteio, e tomou um gol de bola parada também. Só que tá todo mundo vivo no campeonato. Até o Santos, que a gente vai falar no próximo bloco, também tá vivo na disputa. Mas a situação é diferente. O Santos precisa fazer um gol do lado do Grêmio, enquanto o Palmeiras tem que fazer um resultado em casa. E o Palmeiras na Libertadores tá que nem um time Mega Sena, tá tentando tudo na sorte. Porque tá apostando na base, não quis contratar novos jogadores para demais competições, sendo que nos últimos anos já mostrou que é uma avalanche de contratações, de medalhões, de jogadores que se destacaram em diferentes equipes. Mas é um time que sabe, chega perto no título, mas não consegue agarrar a oportunidade. Mas o confronto vamos dizer assim, vai ser um confronto até fácil pro Palmeiras, porque o Inter não vem daquelas fases. Era líder e tá despencando aos poucos, sem contar que o Inter também venceu o Botafogo, que agora é o lanterna do Brasileirão. O confronto do Palmeiras contra o Inter lá no Beira-Rio está extremamente favorável para o Palmeiras. Fechou, então a gente já tratou de tudo aqui do Palmeiras. Vamos só fazer agora os placares. Vamos, Vitor, quanto você acha que vai ser em casa contra o Libertad? 2-1 pro Palmeiras. E contra o Internacional fora de casa? Complicado, né? Vai, 0-0. 0-0, que jogo animado. E você, Vini, quanto você acha que vai ser esse jogo de volta da Libertadores? Vai ser 1-1. 1-1 e contra o Internacional fora de casa? 2-1 pro Palmeiras. Não posso deixar de perguntar, se for 1-1 vai pros pênaltis. Palmeiras passa nos pênaltis? Não sei você, viu? Eu acho que não passaria. Então vou colocar Libertad. Só pra deixar anotado. Desculpa, nação palmeirense, mas me cobrem no próximo podcast. Vamos ver, a semana que vem a gente vê como é que fica. Eu acho que o Palmeiras ele ganha de 2-0 esse jogo, eu tô confiante. Mas ganha de 3-1, quero gol, mano, contra o Inter. Vai ter repleto de gol, mano. Vamos ver se a gente apostando com o gol ao acerto, né? Esse aí tá aqui em São Paulo, só quer ofensividade, só quer gol. Esfregam as mãos pra isso. Então agora, já tratado agora do Palmeiras. Fala aí, Vitor. O Abel Braga, isso foi lindo. Ele levantou a mão pra isso, mas tudo bem. Então agora a gente já tratou do Palmeiras. E agora a gente vai falar do atual líder do campeonato, São Paulo. Vamos ver como é que foi a semana São Paulina. Claro que ficar com mais tempo para treinar e podendo descansar os jogadores é um fator que te possibilita uma vantagem, mas não foi o que determinou o resultado do jogo. A gente poderia ter jogado melhor, então assim, o Corinthians teve méritos, mas a gente poderia ter jogado muito melhor e ter saído com um resultado diferente aqui hoje. A primeira pergunta, Priscila, eu esqueci. Se na sua opinião faz parte ter pequenos deslizes assim, mesmo se quiser ser campeão, ou se quiser ser campeão não pode ter essas derrotas, empates, enfim, tem que ser 100%. Isso a gente vai saber só quando terminar o campeonato, mas o ideal é que a gente não derrape durante o campeonato, mas todas as equipes praticamente existe uma certa normalidade, uma hora ou outra ter um resultado negativo como a gente teve aqui hoje. Mas a gente tem que procurar melhorar para que não aconteça. A gente está vendo uma campanha muito boa, a gente ficou muito tempo sem perder no campeonato, fizemos partidas ótimas aí recentemente. Passada a entrevista coletiva do Fernando Diniz, a gente vai falar aqui do São Paulo, que teve uma semana de altos e baixos, podemos colocar assim. Ganhou
do Botafogo, que é o atual lanterna, ganhou bem 4-0, mas perdeu o clássico e a invencibilidade se mantém ainda. Vitor, você de novo agora, o Vini depois vai tratar o resto do programa, depois do programa é com ele. Trata esses altos e baixos do São Paulo. Voltou a irregularidade ou é só a semana mesmo que foi incomum? Tem várias coisas que possamos tratar nesse assunto chamado São Paulo. Muitas coisas. Além dessas duas partidas, teve a questão da eleição do Júlio Casares, né? Temos que ligar nessas eleições aí. Enfim, eu vou fazer do mesmo esquema que foi do Palmeiras. Falar um pouco do que aconteceu no meio da semana e o jogo contra o Corinthians. Foi o São Paulo, na quarta-feira, contra o Botafogo, ele fez o que o líder tem que se fazer quando joga contra uma equipe que está nas últimas posições da tabela. Jogou bonito, se impôs, não deu chances ao adversário, apesar de quase tomar um gol no final do jogo, com um golaço do Hernanes. Caraca, até me fugiu aqui. Quem é que fez os gols? Foi o Hernanes, o Brenner foi o Reinaldo, e o Brenner foi fez dois do Brenner. E acabou. Isso, fazer que nem o Chaves. Eu fui me lembrando aqui. Enfim, o placar de 4-0 foi também uma ajuda no sentido de o Botafogo estava com um jogador a menos. O Marcelo Benevenuto foi expulso. E aí abriu a porteira para o São Paulo e o Botafogo, nas últimas posições, do jeito que tá, não conseguiu reagir durante a partida. E esse foi o resumo. O São Paulo jogou bem. Agora, o clássico. Era um campeonato à parte. Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians, do jeito que você falar, tá certo. É um campeonato à parte. E o São Paulo não jogou bem a partida inteira. Foi um São Paulo irreconhecível. O Corinthians, desde os primeiros minutos, estava tomando conta da partida. E o São Paulo não encaixava a marcação. A bola queimava nos pés dos outros jogadores. Aí, em uma escapada do Corinthians, o Otero foi lá e fez o gol da vitória parcial. E o primeiro tempo foi o Corinthians tomando conta da partida e o São Paulo correndo atrás. A partir do segundo tempo, continuou a mesma coisa, só que a partir dos 20 minutos, o São Paulo começou a fazer aquela pressão que não deu muito resultado. O Diniz colocou um monte de jogadores, mas o placar se manteve 1-0 até o final do jogo e o Corinthians manteve o tabu na Neoquímica Arena e o São Paulo ainda continua na liderança. Tem várias coisas que possa se dizer nesse programa, no sentido que o Corinthians teve basicamente mais de uma semana só para se concentrar para o clássico e o São Paulo teve partidas no meio da semana, tudo. Então pode ser que isso tenha interferido, eu não sei. E para encerrar, foi um grande resultado para o Corinthians, que vem escapando das últimas colocações, da segunda parte da tabela, eu posso dizer assim. E o São Paulo diminuiu a distância para o vice-líder. Vitor, só antes de a gente tratar do São Paulo, você quer falar um pouco das eleições, da eleição do novo presidente? Quem foi eleito, o Leco saiu, finalmente a torcida São Paulina comemora, comoção nas redes sociais. Eu vou admitir aqui para vocês que eu não estava muito por dentro da parte das eleições. Pelo que eu via nas redes sociais, um monte de gente no sentido torcedores do São Paulo, estavam querendo a vitória do Júlio Casares mesmo, pelas propostas, tudo, pelo sentido de ligar para o Muricy Ramalho para trabalhar com ele. Isso deu uma animada na torcida. O que eu posso dizer é boa sorte para o Júlio Casares. Pelo que eu estou vendo, deu uma repercussão positiva em volta dos torcedores do São Paulo. Então, eu fico assim, boa sorte para ele. Vamos ver se ele consegue colocar o São Paulo nos trilhos. Voltar a ver que o São... a gestão foi monstruosa. Vamos ver se o São Paulo volta a ser aquele São Paulo que já foi de tempos atrás. Mas, eu estava vendo, Vitor, aqui a tabela.
E aí eu queria que já vou juntar dois assuntos num só para explicar mais ou menos o porquê. O São Paulo vem de uma sequência fantástica de resultados. A última vez que o São Paulo não ganhou, vamos colocar assim que deu um resultado negativo, apesar de tudo, foi na vitória contra o Lanús, que ganhou de 4-3, mas acabou sendo eliminado. E isso foi 4 de novembro, que ainda assim foi uma vitória. Desse jogo, incluindo as quartas de final da Copa do Brasil, até agora, que foi esse clássico contra o Corinthians, o São Paulo não perdeu. Teve 2 empates e foi praticamente um mês de vitória. Isso colocou o São Paulo na primeira posição disparadamente. E aí, eu queria que você comentasse mais ou menos esse líder disparado e se o clássico atrapalha em alguma coisa. Se o seu clássico faz diferença para a temporada. E como você falou, o clássico é um campeonato à parte. Eu acredito que internamente ele possa interferir em algumas coisas. Porque é óbvio, ninguém gosta de perder. Ainda mais o São Paulo que vinha numa sequência, só ganhando, empatando, tudo. Aí chega uma hora, perde. Eles, como ser humano, adulto já, eles devem sentir assim, tô ganhando, uma hora eu ia perder. E isso eu tô falando o que eu sinto se fosse eu na situação de jogador. Estamos ganhando, uma hora ia acontecer. Aí eu imagino agora que eles devem esquecer o que aconteceu, levar como lição e ir pra frente, seguir em frente. Porque vai ter uma outra decisão agora, quarta-feira, que é com o Atlético Mineiro, o vice-líder. Então, olha só a visão. Nossa, eu falei que nem... pega a visão. Não é isso que eu queria... é um campeonato à parte, é um clássico. Beleza. E depois é contra o vice-líder, o Atlético Mineiro. Olha só a sequência. Aí você chega nos jogadores do São Paulo. O que você prefere? Ganhar do Corinthians ou perder para o Atlético Mineiro? Ou você prefere perder do Corinthians ou ganhar do Atlético Mineiro? Eles vão falar assim, a gente quer ganhar todas. Sim. E eu já ia tratar do próximo jogo, mas você já me adiantou. Vini, claro, jogo de líder e vice-líder. Não dá para apostar muita coisa, mas a gente vai fazer nossas apostas depois. E eu vou trazer os resultados também. Mas antes, o São Paulo só vai ter um jogo durante a semana, que vai ser contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, às 9h30 da noite. Que jogo, hein? Que jogo! Líder contra vice-líder. Não dá pra esperar coisa melhor, né? Não dá pra esperar uma outra coisa a não ser um grande jogo. Olha, não sei você, mas é a primeira decisão do Campeonato Brasileiro. Uma disputa entre líder e vice-líder. Sem contar também que a gente já teve uns campeonatos atrás, eu acho que foi no dia 2017, que tivemos mais de uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. Que é o Corinthians e Grêmio, né? Que o Corinthians ganhou de 1-0 com o gol do Jadson. Depois teve aquele clássico contra o Palmeiras, que terminou em 3-2, né? É um daqueles campeonatos mais movimentados de 2017, na minha opinião. Mesmo o Corinthians ter conquistado com folga. E agora, esse Brasileirão, finalmente teremos uma decisão de campeonato. Só que no Brasileiro. Líder contra vice-líder. É o dinizismo contra o frenetíssimo do São Paulismo, né? Promessa de um jogaço imperdível, Galo embalado, que na minha opinião o Atlético Mineiro, na minha humilde opinião, está sendo o cavalo paraguaio ao lado do Internacional. E o Atlético também, veio de uma vitória contra o Atlético Paranaense, fora de casa, e mesmo assim não perde fôlego esse Galo doido, Galo que saiu do hospício, inclusive, né? Galo doido, né? Passando para os resultados, as anotações da semana passada, eu estou considerando seriamente em parar de fazer esse negócio, porque foi o Vinícius que chegou mais perto nos dois de novo. O Vitor colocou 2-0 e 1-0 para o São Paulo, assim como ele. Eu também acreditava na vitória São Paulina, só que eu coloquei de 2-1. O Vinícius foi o mais próximo, porque apostou no 0-0. E o jogo contra o São Paulo foi 4-0, e o Vini foi o único que colocou 3, né? O resto foi eu e o Vitor, colocamos 2-0. Então vamos lá, Vitor, vamos quebrar essa marca eu e você. Vamos ver se a gente consegue acertar. Quanto você acha que vai ser o jogo contra o Atlético Mineiro?
Vai ser complicado o jogo. Também O tô jogo vai contigo. ser bem difícil. São duas equipes que jogam pra frente. Duas equipes ofensivas. O São Paulo contra o São Paulo. Ah. 1-1. Pô, cara, eu ia colocar isso aí também. Vini, quanto chuta? 3-1 São Paulo. Caramba, pesado o placar. Eu vou com o Vitor, cara. Eu já tava com esse placar na minha cabeça, 1-1, antes mesmo de começar. Então, terminado aqui do São Paulo, agora a gente vai falar do vencedor do clássico, que foi o Corinthians. Vamos ver como é que foi a semana corintiana e do clássico agora. Dúvida que isso tem uma importância muito grande para todos nós, porque vencemos o líder do campeonato, fomos melhores no jogo, tivemos grandes oportunidades que foram desperdiçadas, e aí cabe até um puxão de orelha nos atletas, porque o jogo acabou ficando tenso em função disso. Mas é importante também quando você vê que a estratégia montada deu certo em cima daquilo que a gente vem observando do São Paulo no campeonato, e algumas peças tiveram uma função bem específica e cumpriram muito bem. É a segunda vez já que o Corinthians, em seus domínios, joga diante do líder do campeonato e consegue vencer. Ainda quebra uma invencibilidade do adversário. Então, isso são requisitos para fortalecer aquilo que vem sendo feito ao longo da semana, ao longo do trabalho. É o quarto jogo já que não toma gol também. Então, a partir do momento em que você vê uma equipe organizada, que não toma gols. E vamos agora falar da entrevista passada aqui, já a entrevista coletiva. Me enrolei um pouquinho, vamos passar daqui a entrevista coletiva de Wagner Mancini. Vamos falar agora do vencedor do clássico, de alguém que pode estar se recuperando no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que passou para a parte de cima na tabela. Hoje está na 9ª colocação, com 33 pontos em 25 jogos. Vini, finalmente agora você vai falar comigo agora, Vini. Ganhou o clássico. E aí? O que dá para esperar? Foi o único jogo da semana do Corinthians, que foi neste domingo contra o São Paulo. O clássico entre Corinthians e São Paulo aconteceu quando o Corinthians finalmente jogou depois de ter disputado uma partida contra o Fortaleza há uma semana atrás. Corinthians ficou há mais de 10 dias treinando, foi para Ilhas Maldivas treinar suas jogadas, foi treinando a base, foi treinando todo mundo e falou assim: presta atenção que vai ter clássico no domingo, tá ligado? É na Neoquímica e contra o dinizismo, tão ligado? Aqui é mancinismo e vamos fazer tudo com ismo aqui. Aqui é tudo no construtivismo e vamos vencer esse dinizismo. Vamos ser muito ofensismo e vamos fazer o nosso defensismo contra esse brenesismo e o lucianismo. Vamos anular esses caras aí, vamos fazer aquele famoso anulismo. E o Corinthians atendeu o chamado. Só que meio que atendeu o chamado, né? Porque o São Paulo ficou errando, inclusive. Tanto é que o dinizismo deu errado em Itaquera. São Paulo errava passe pra burro, meu irmãozinho. Toda vez que o Dani Alves errava um passe, um torcedor São Paulino falando assim: pô, Daniel Alves, errava esse passe. Daí pra baixo. Aí do que acontece? Toda vez que um São Paulino errava um passe, era contra-ataque fatal do Corinthians. Primeiro o Léo Natel tentou, mas chutou bem que errado. Mas um lance depois, é aí que veio a jogada fatal. Daniel Alves errou o passe, o Léo Natel foi lançado pelo Cantilho, fez a jogada, quer dizer, a bola foi lançada do Cantilho para o Otero e saiu disparada. Casares foi no meio, Otero encarou o zagueiro e bateu no canto para a alegria dos mais de 30 milhões de corintianos desse planeta Terra. Bom, com 1-0 no placar com gol do Scorpion. Gol do Scorpion de 1,60 m de altura, que é o Otero, inclusive. Corinthians vencendo o clássico. Segundo tempo, voltou, mas nada mudava. O São Paulo continuava errando. Só foi ter um volume de jogo depois dos 20 minutos do segundo tempo. Tanto é que Thiago Volpe quase entregou um gol feito pro Corinthians
Só que Camacho, que mais passa a bola do que finalizador nato, do que camisa 9, etc., errou um gol inacreditável. Foi um gol que merecia até um quadro pro Camacho. E esse é um gol buscas da vida pessoal do Camacho. Mas, depois deste lance, nada mudou. O São Paulo ia pro ataque, mas não conseguia. Arriscava lançamento, mas não conseguia. E por fim, o clássico terminou 1-0 pro Corinthians, que está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Respira na tabela e na próxima rodada pega o Goiás, na tentativa de respirar ainda mais. Tá respirando mais do que desfibrilador, hein? O Corinthians hoje não participa de mais nenhum campeonato além do brasileiro. Tá? Ao contrário dos outros times também de São Paulo, só o Palmeiras está nas 3 competições, o São Paulo está na Copa do Brasil e Brasileiro, e o Santos está na Libertadores e no Brasileiro. Só o Corinthians hoje que disputa apenas o Campeonato Nacional. Então a gente pode dizer que ganhar um clássico e não perder o tabu em casa já é um ânimo para a temporada, para o torcedor, para o time. Agora está na 9ª posição. Isso dá um ânimo para a torcida, principalmente. Eleva um ânimo para um clube que perdeu para o Palmeiras em casa e empatou para o Santos e ainda conquista uma vitória importante, e ainda mais de um rival que é líder. Isso traz um ânimo ainda maior, e ainda mais que vai pegar na próxima rodada um time que está nas últimas posições da tabela. Então, uma das tentativas do Corinthians crescer agora nessa sequência. Porque depois contra o Goiás vai pegar o Botafogo, mais um que está no Z4, e ainda depois pega o Palmeiras no ano que vem. Ou seja, o Corinthians, até aí, já que não tem nenhum campeonato para disputar, ele está fazendo uma mini espécie de jogo treino para a próxima temporada de 2021, já que não tem mais nada a disputar nos próximos campeonatos, quer dizer, nos próximos dias. Então, o Corinthians, nesse momento, deve estar treinando para a Sul-Americana de 2021, porque, na minha opinião, o Corinthians tem elenco para meio de tabela. Mas se o Carille não tivesse sido, o Corinthians já estava brigando lá em cima, inclusive. Do jeito que desse campeonato, realmente não duvido que o Corinthians pudesse estar brigando lá em cima. Mas agora a gente vai tratar já dos próximos jogos do Corinthians. Não tem muito o que falar, o Corinthians só vai jogar de novo semana que vem, dia 21, numa segunda, às 8 horas da noite, contra o Goiás. Vitor, agora, assim como perguntei para o seu irmão sobre os jogos, agora está na hora, agora para você, sobre o que esperar do Corinthians contra agora o penúltimo colocado, Goiás, já que o último é o Botafogo, em casa, na Neoquímica Arena. O que dá para esperar do Corinthians? O Corinthians ele vai ter um bom tempo para treinar, ele vai comemorar esse ótimo placar em cima do São Paulo, essa vitória, mas vai ter um jogo que tem que se concentrar contra o Goiás. Que são 2 equipes que são da segunda parte da tabela. Não sei se eu posso dizer que é um confronto direto, porque elas estão distantes assim de posição, mas elas estão na mesma parte da tabela, que é a segunda parte. Acabei misturando aqui, mas enfim. O Corinthians ele tem bastante chances para ganhar. O Goiás ele dificilmente vai surpreender. Se o Corinthians jogar que nem jogou o clássico, eu acho que não vai ter muitos problemas pro jogo contra o Goiás. Para mim, o Corinthians vai ganhar essa partida. Você falou um pouco da diferença. O Vasco é o 17º hoje com 25 pontos e o Corinthians hoje está em 9º com 33. Ainda é necessário abrir o olho, né? São só 8 pontos de diferença. Mas não deixa já de ser uma grande distância comparado ao que já chegou a estar muito mais próximo na tabela. Passada aqui já a semana corintiana, não teve tanta coisa, o Corinthians pouco entrou em campo. A gente agora vai falar do Santos, que tem mais assunto, inclusive até goleada. Então vamos lá. Quarta em Porto Alegre, viajamos na quinta, então você tem
2 treinos, o sexta e sábado. Eu, sexta e sábado, trabalhei a equipe com um formato um pouco diferente do que foi hoje, porque a gente tinha o Balheiro também escalado como titular, né? Então era uma formação um pouco diferente. E ontem à noite, 11 horas por aí, eu fiquei sabendo que o Balheiro estava impossibilitado de jogar. Então muda muito, né, em cima da formação. Nós tínhamos uma formação com o Balheiro vindo numa função diferente, para fazer uma função diferente, como ele fazia no Júnior, que é a lateral direita. E a gente sabe que o Flamengo tem os 2 meias que jogam aberto para flutuarem quando eles têm a bola na parte defensiva. Então a gente tinha trabalhado bem, infelizmente perdemos esse jogador. E agora, para fechar, você já ouviu a entrevista do Cuca sobre o último jogo. O Santos jogou pela Libertadores, um difícil confronto contra o Grêmio, fora de casa, e empatou. E nesse último fim de semana, quis poupar contra um Flamengo completo e foi sacolado no Maracanã. Vini, o que você pode falar desses 2 jogos aí que o Santos fez durante a semana? São jogos bastante difíceis. Pegou o Grêmio na Libertadores, fora de casa, e pegou o Flamengo fora de casa também, no Brasileirão. Na Libertadores, o Santos enfrentou um Grêmio que luta pelo tetracampeonato da Libertadores. O Santos também está em busca desse tetra faz tempo também. O Grêmio está tentando desde 2017. E foi um jogo bastante equilibrado. O Santos até abriu o placar com o Caio Jorge, depois de uma falha bizarra do Vanderlei, que socou a bola, depois a bola pingou na área, começou a pingar na área, daí o Caio Jorge mandou pro fundo do gol. Aí o Santos fez 1-0 e recuou. Deixou que o Grêmio fizesse aquela famosa pressão, aquela famosa panelinha. E o Santos também perdeu as chances de matar o jogo, de fazer 2-0 e ficar com a vantagem considerável na Vila. Mas a vida do Santista nesse ano está sendo cruel, graças a um certo monitor que tá dando o que falar nas redes sociais. Esse monitor que chegou ano passado aqui no Brasil tá ficando mais irritante do que o meu irmão me chamando de gordito, que é o VAR. O VAR deu um pênalti contra o Santos no último segundo do jogo, onde o jogo já estava ganho, já estava 1-0 pro Santos, mas pênalti pro Grêmio do último minuto, com um toque de mão do Vinícius Baladeiro na área santista. Aí Diego Souza foi lá, cobrou 1-1 e a disputa estava aberta pro jogo da Vila Belmiro. E sem contar que o Santos não vai ter Diego Pituca, que foi expulso nesse jogo. Agora, para falar no Brasileirão, o Santos resolveu poupar alguns dos seus principais jogadores, pensando no confronto de volta contra o Grêmio na Vila. Mas o destino para os santistas foi ruim. Logo pegar um Flamengo eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e com o Rogério Ceni no banco. O destino tinha que ser pior com os santistas, logo com o Rogério Ceni, técnico que não perdeu contra o Santos, lembrando desse detalhe. Passou por Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo e ainda não perdeu para o Santos, o Rogério Ceni. Quer dizer, o Rogério Ceni ainda não perdeu para o Santos. Olha esse retrospecto. Mas, por falar no confronto em si do Flamengo e Santos, foi até um confronto de igual para igual no primeiro tempo. O Santos anulou o Flamengo até criou jogadas, mas só se resultou em gol no finalzinho do primeiro tempo, com o gol do Gerson. O Sub-17 do Santos, que era o time que estava em campo, né? Até chegou a falar, não, fizemos uma partida igual no primeiro tempo, não sei o quê. Anulamos bem o Flamengo. Só que quando chegou o segundo tempo, o fôlego não aguentou e a porteira se abriu. E o Flamengo veio com tudo. Gabigol fez valer a lei do ex, marcando 2 gols de pênalti. E Felipe Luiz, depois de uma jogada individual do Bruno Henrique e de uma bola que ficou pererecando na área do João Paulo. 4-0 Flamengo. Bruno Marques, também conhecido como Bruninho, quer dizer, ou eu chamo ele de Bruno Marques, ou a gente chama ele de Bruninho,
Ou a gente chama ele de Brunão, né? Porque o cara tem 1,94 m de altura, uma torre gêmea daquela, meu. Vai, chamar o cara de Brunão, meu, só pra equivaler pela altura. Brunão fez o gol de honra do Santos, 4-1. O Cuca até chegou a falar na entrevista que se admite que foi o culpado por essa derrota do Santos, sem contar que ele não tinha o Soteldo por causa da Covid-19, e também que poupou alguns jogadores, poupou o Lucas Veríssimo, poupou o Marinho no jogo, e ele se sente culpado por isso. Mas, fazer o quê? O Santos está em 8º, o Corinthians também está chegando no Santos, o Santos tem que abrir o olho também, e nas próximas rodadas o Santos tem que abrir o olho para não colar, para não perder a caçada entre os líderes. Vini, a grande pergunta que fica para esse fim de semana pelo lado santista foi porque o Santos poupou contra um Flamengo completo. A pergunta vai ser simples e direta. Foi bom ter poupado? Valeu ter poupado? Considerando que era por um motivo diferente, que é o jogo de volta da Libertadores, mas a goleada não pode ter escancarado, de repente, algumas coisas. Valeu a pena mesmo? Devia ter poupado para esse jogo? Ou devia ter ido com tudo e jogar no meio de semana do mesmo jeito? Não, o Santos fez o certo, que é poupar jogadores e dar mais chances aos jogadores. Porque o Santos está priorizando a Libertadores, já que não está nem disputando a Copa do Brasil. Então, o único torneio que o Santos agora tem que pensar é na Libertadores e também pensar no Grêmio e também nas próximas fases, como semifinais e finais, se quiser conquistar o tetracampeonato da Libertadores, mesmo usando os jogadores da base. Apesar de ser uma goleada de 4-1, isso não pode, ferir emocionalmente o elenco santista. Eles têm que pensar assim, foi só uma goleada e que isso não vai se repetir. E isso não pode se repetir contra o Grêmio, com certeza. Mas como contra o Grêmio vai estar com seus titulares descansados, então o Santos tem que estar mais que preparado para esse jogo de volta contra o Grêmio. Não será fácil, com certeza, mas foi uma rodada boa para testar os jovens, para dar mais chances para novos jogadores. Sem contar também que agora o Santos também está com um presidente novo. Só para passar assim como o Vitor tratou rapidamente das eleições do São Paulo, o Santos também elegeu Andrés Rueda, em eleição feita nessa parte final da semana. Elegeu Andrés Rueda com praticamente 50% dos votos. Ele ajudou o clube, a só pagar um pouco aquelas dívidas que o Santos tinha com o Hamburgo. E agora o novo presidente que vai substituir essa gestão impeachmentada do Pérez. E, Vitor, para a gente fechar, o Santos ele enfrenta agora o Grêmio, quarta-feira, às 7h15, e domingo o Vasco, às 4h. O jogo contra o Grêmio é mais importante do que contra o Vasco. Mas o que dá para esperar para a próxima semana santista? Em relação ao jogo contra o Grêmio, na Vila Belmiro, é Libertadores, meu amigo. Vai ser um jogo complicado como foi no primeiro jogo da ida lá no Sul. O Santos não vai ter o Soteldo, tem que ficar 10 dias isolado por causa da Covid-19. O Diego Pituca não vai atuar porque foi expulso. Mas o Santos vai ter o retorno de Marinho, poupado nessa partida. Em relação a esse jogo que teve com o Flamengo, eu não sei se nessa partida o Cuca conseguiu ver quais jogadores ele pode contar para essa partida contra o Grêmio. Porque em relação do Santos com o Grêmio vem um pouco mais forte para essa partida na Vila Belmiro. Volta de certos jogadores importantes como o Jean-Pierre e tudo mais, o Kahneman, se eu não me engano. Vai ser uma partida bem complicada e o Santos ele já perdeu, para a LDU, se eu não me engano, na Libertadores, na Vila. E ele ganhou fora de casa. Então o Santos tem que abrir o olho, porque no Campeonato Brasileiro o Santos ganhou do Grêmio. Agora esse é outro campeonato. Vamos ver se o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E para fechar, a gente os nossos placares. O Vitor foi o que chegou mais próximo no jogo contra o Santos, contra o Flamengo, Santos e Flamengo, porque ele apostou no 3-0 para o Flamengo. E acabou sendo essa diferença de gols do 4-1. E o Vini, de novo, acertou contra o Santos e Grêmio em 1-1. Então, vamos já fazer as nossas apostas.
Vini, quanto você acha que vai ser Santos e Grêmio na Libertadores? Olha, o meu palpite, desculpe nação santista, mas é que é aquilo. Pelo que o Santos mostrou nessa Libertadores como mandante e visitante, o Santos tem um bom retrospecto nessa Libertadores como visitante. Já como mandante, até conseguiu uma vitória na fase de grupos, se não me engano, eu acho que o Couto deu fim. Mas o Santos vem bem como visitante. Agora, se for para chutar um placar contra esse Grêmio do Renato Gaúcho, que no ano passado meteu 3-0 na equipe que tinha São Paulo no técnico, eu acho que para esse confronto deve ser 2-0 pro Grêmio. E contra o Vasco, fora de casa, em São Januário, no domingo. 1-1. Vai ser 1-1. Vitor, sua vez dos placares. Luiz, antes de falar dos placares, eu acho que eu peço perdão. Porque quando você fez a pergunta pra mim, você falou do jogo do Grêmio e do Vasco. Eu esqueci de falar do Vasco. Então, à vontade. Perdão. Tudo bem. Em relação ao jogo do Vasco, assim, o jogo do Santos e Grêmio vai refletir muito como é que vai ser o jogo do Santos e Vasco. Só me confirma se vai ser na Vila ou em São Januário. São Januário, o jogo. São Januário. Lá é difícil de jogar. O Vasco vai com tudo. E o Santos, ele também vai pra cima, dependendo do resultado que acontecer na quarta ou quinta-feira contra o Grêmio. Quarta-feira. Vai ser um jogo bem disputado. Na quarta-feira, beleza. Mas vai ser um jogo bem disputado. As duas equipes têm que ganhar para ver o que eles vão querer almejar nesse Campeonato Brasileiro. Os palpites? Isso, exatamente. Corrigi meu erro. Foi mal, perdão. Tudo bem. Mais uma vez. Contra o Grêmio vai ser 1-1, vai pros pênaltis. E eu acho que o Santos passa nos pênaltis. Sofrido. E contra o Vasco? Contra o Vasco vai ser 1-0 pro Santos. Ai, otimista. Eu tô achando que esse jogo contra o Santos e Grêmio, eu não sei, eu tô com uma cara, tô achando que vai ser 0-0. Eu posso errar, mas sei lá. Eu pra placar já vi que aqui não é muito meu ponto forte, mas vamos lá. E Santos e Vasco, eu acho que vai ser 2-1 pro Santos. O clássico a gente já passou, né? A gente tinha colocado os placares antes. O Vini foi o que chegou mais próximo com o 0-0. Então, Vini, quanto você acha que vai ser Corinthians e Goiás? Corinthians e Goiás, você acha que vai ser quanto? Vai ser 2-0 pro Corinthians. 2-0 pro Corinthians. Vitor, você acha que vai ser quanto? 3-0 para o Corinthians. Caramba, o pessoal tá otimista. Eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. E aí, agradeço a todos que escutaram mais esse programa. Espero que você tenha gostado. A gente traz com muito carinho e muito empenho para você escutar toda semana. Agradeço aos Vitor e ao Vinícius por ter contribuído em mais esse programa. Já sabe, né? Não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, comente se você gostou alguma coisa, deixe sugestões, nos siga nos mais diversos podcasts que você pode nos escutar. A gente está no iTunes, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Spotify. Você vai achar do jeito mais fácil possível. Inclusive, se você procurar no Google, a gente já está até no Google. E parece que hoje quem tem frase é o Vitor hoje, né? Ou o Vini vai trazer uma também. Eu tenho uma frase pra dizer. Então, Já pode. que o Vinícius, ele me deu essa honra, Então, eu posso, Vinícius? passa o bastão, Vinícius. Você tem a minha bênção. Obrigado. Dá poucos, hein? Vocês estão preparados? A frase é o seguinte: sabe por que não teve casos de Covid no São Paulo? Porque todo jogador que pega Covid, o Gabriel sabe. Obrigado, gente, por estarem nos ouvindo nesse podcast Vem Acréscimo. Me perdoem pela minha frase sem graça, mas eu acho que ela fez a alegria de todos vocês. Boa semana. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu! Vini, você pode se despedir também, se você tiver frase, pode falar à vontade. E aí a gente fecha o programa. Tá, eu vou soltar aqui. Meus queridos, minhas queridas, obrigado por esse podcast, obrigado por terem nos escutado até o final. Mas lembre-se, se dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu então. É isso, boa semana pra vocês. Obrigado, Vitor, por soltar sua piadinha genial. Pois é, a gente
pra isso. A gente se esforça para as pessoas rirem das nossas palhaçadas, mas é normal aqui. E boa semana pra todos, boas férias, bom trabalho e etc. E é isso, que venha acréscimo de mais loucura e de trabalho. Exatamente. Nos siga nas nossas redes sociais, vai estar na descrição. Você pode ver justamente sobre o seu time no momento que você quiser. Só acessar o nosso Instagram e a gente vai trazer mais informações para vocês. Valeu, pessoal. Então até terça-feira que vem e a gente volta para mais um podcast. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, Brasil, e que venha acréscimo! Tchau, Brasil!